Esperar mais Bom 2 dia. minutinhos. Ó, o chat aqui também tá funcionando. Maravilha. Começou a gravação. A hora que a você gente... dá o ok, eu... o pessoal tá entrando aqui agora. Dá mais 2 minutinhos Todos, aí. todos são funcionários da Posture, ninguém aqui é Sim. cliente. Não, só funcionário. Maravilha. A Patrícia Munk. Bom dia, Patrícia. Gente, vamos dar mais 2 minutinhos? Aí nós iniciamos. E esse mês de janeiro, vamos trabalhar ou vamos ficar de Trabalhar, né? férias? Não, trabalhar todo mundo. Trabalhar todo mundo. Vocês fazem férias coletivas? Não. Não. Consultoria, né? Tem como. Nem fazem uma pausa nessa semana entre Natal e Ano Novo? Não. Aqui a gente segue normal. Pausa só os 2 dias, né? 24 e 25, Hum. 31 e 1º. Temos aí, ó, já 16 pessoas. Já temos um quórum maior que... Olha, Mais um minutinho a gente dá início, tá, pessoal? Pra também não extrapolar nosso horário. Bom, acho que podemos começar. podemos? Vamos lá, deixa eu só dar um alô para Olha, todo mundo. Bom, gente, bom dia, tudo bem? Espero que todos tenham passado um bom Natal aí. A gente vem trazer agora a nossa última ação do ano aqui em relação às palestras que a gente tem nos últimos meses aí conseguido fazer todos os meses, né? Sempre uma temática importante aí para nós. E não vai ser diferente esse mês aqui de dezembro, né? Já em reta final aí. Então hoje a nossa ação ela vai ter como tema, né, o Dezembro Vermelho. Vamos falar um pouquinho sobre as ISTs, né? E para isso a gente convidou a Kátia, que é uma parceira aí já de longa data da Posture, para trazer um pouquinho dessa temática para nós. Bom, vocês podem interagir, fiquem à vontade, tá bom? Tanto pelo chat, quiser fazer pergunta, manda também, ou escreve no chat, ou manda, pode abrir o microfone, né? Dá um toque aí e pode abrir o microfone, tá bom? E Kátia, muito obrigado aí por trazer essa palestra para nós. E aí, o palco é todo seu aí agora. Obrigado, Ricardo. Gente, bom dia. Muito prazer, para quem eu não conheço. Eu sou a enfermeira Kátia Forte, realmente uma parceira da Posture. Eu acho que há mais de 10 anos já que eu sou uma parceira da Posture, então algumas pessoas aí já ouviram falar bastante do meu nome, né? Quem está há bastante tempo aí na Posture. E tem alguns que eu conheço pessoalmente, outros não. Sejam todos bem-vindos. Afinal, é interessante, né, que vocês conheçam quem que vocês vendem, né? Vocês vendem a minha pessoa por aí para os clientes, então é super importante que vocês conheçam um pouquinho também do meu trabalho como participante, né? Então, a partir desse momento, a gente vai transformar isso aqui numa sala de aula, tá bom? Então, sintam-se todos à vontade como alunos, né? Adquirindo conhecimento para si ou para outras pessoas que vocês possam ensinar também, às vezes os filhos adolescentes, né? O pessoal lá de casa que a gente precisa ensinar sobre doença sexualmente transmissível. Então, sintam-se todos dentro de uma sala de aula. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, né? Por ser um assunto extremamente delicado, eu gosto de dar algumas informações antes da gente começar a palestra. Uma das informações mais importantes aqui é que para a gente falar desse assunto, eu vou falar com pessoas
de corpos físicos masculinos e corpos físicos femininos, tá bom? Então não importa o tipo de amor praticado, né? Para que a gente, né, se solte dos preconceitos e tire todas as dúvidas sobre realmente a atividade sexual e as doenças sexualmente transmissíveis. Eu gosto de falar para os meus clientes, né? Então agora também, além de meus alunos, meus clientes, se você tiver vergonha de fazer uma pergunta, você fala que você tem um amigo que tem uma dúvida, né? Tem um amigo que tem não sei o que, que quer aprender a saber não sei o que, então eu vou perguntar aqui para ele. Né? Então você também pode usar essa tática que eu vou saber que não é você, tá bom? Então o bate-papo vai ficar aberto o tempo todo. Não precisa esperar para escrever. Eu adoro que as pessoas online interajam comigo. Pode escrever um kkk, né? Pode escrever piadinhas. Por quê? Para que vocês estejam interagindo mesmo comigo, tá bom? Para eu não me sentir aqui sozinha, afinal eu não estou vendo vocês nas câmeras, né? Antes da gente começar também, eu gosto que escrevam. Quem está aí do outro lado? Escreve para mim. Eu sou a Ana, eu falo de São Paulo. Eu sou fulano, eu estou aqui no interior. Estou em casa. Eu sou o ciclano, falo da Zona Sul. Enfim, escrevam para mim quem está aí, para eu saber que eu não estou falando sozinha também. Bem, outra parte importante de eu me apresentar é quem sou eu, né? Bem, eu sou uma enfermeira, eu trabalho na área da saúde há 24 anos, né? Eu entrei na vida da enfermagem quando ainda era uma adolescente, né? Como auxiliar de enfermagem, depois fiz a faculdade, pós-graduações, mestrado, né? Já sou escritora de 2 capítulos de livros em saúde pediátrica e neonatal, então eu tenho muita experiência em DSTs, porque eu trabalho com gestantes, mamães e bebês, né? E tratamentos de DSTs também, né? Nessa população, casais e bebês, enfim. Então é o meu dia a dia já há muitos anos. Eu já sou professora há 17 anos, né? Tenho docência do ensino superior, mestrado e tudo mais. Então eu gosto muito de uma sala de aula e eu gosto muito de ensinar sobre saúde. Eu gosto muito de estar dentro de um ambiente hospitalar também. Então eu trabalho, sim, num hospital, né? Nesse hospital que eu estou atualmente, eu já tenho mais de 10 anos. Sou funcionária pública em São Paulo, na Zona Leste, do lado do estádio do Corinthians. E fora do hospital, eu sou professora em algumas faculdades, empresas, falando sobre qualidade de vida e palestras. Por eu ter um jeito assim bem descontraído, didático, graças a Deus, assim, as minhas palestras têm sido sempre um sucesso. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar aqui o assunto, né? E deixa eu pôr aqui, tá todo mundo vendo os slides, né? Opa. Então, Sim. vamos começar dizendo que não importa realmente o tipo de amor praticado, tá bom? Eu quero que todos entendam que aqui estamos falando com corpos físicos masculinos e femininos. E eu começo fazendo uma pergunta, por isso que eu preciso que todo mundo esteja aí no chat. Qual é a maior consequência indesejada de... Ai, Ricardo, eu preciso fazer uma pergunta antes de começar. Ricardo, agora eu vou dirigir a você como organizador dessa sala de aula, ok? Organizador desse evento. Pode falar. Ricardo, nós temos menores de idade presentes aqui? Não, Não. acho que não. Acho que não, né? É importante eu perguntar isso para os meus clientes quando eu vou falar desse assunto. Porque eu preciso falar de atividade sexual com essa galera, Ricardo. Eu preciso falar de todos os tipos abertamente. Então, Ricardo, eu te peço autorização nesse momento para falar de sexo. Eu posso? Fique à vontade. Então, posso falar completamente. Ah, tem um outro detalhe que eu gosto de falar também. Durante a minha aula, vai existir um slide meio feio, na qual eu mostro alguns sinais e sintomas de algumas infecções, tá? Então, se houver menor de idade, ou se houver pessoas que não gostam de ver slide feio, eu vou avisar. E aí vou falar, ó, agora é hora de fechar os olhos. Mas eu também gosto de perguntar para o organizador se tem algum problema de eu mostrar um slide feio. Não é pornografia, não é putaria, são sinais e sintomas. Posso, Ricardo? Pode sim, pode sim. Muito bem, então tá bom. Então vamos lá. Qual é a maior consequência de um ato sexual sem proteção? A maior consequência indesejada em números. Quando a gente fala de números, que a gente fala é dados estatísticos. Tem alguém com o microfone aberto que está dando som aí. Vamos lá, escreve aqui para mim no chat. O que vocês acham? Vou testar de novo o chat, porque eu tô achando que não tem ninguém aí. Tem alguém aí? Cri, cri. Opa! Patrícia, Zona Sul. Tem, olha, Ingrid, Zona Sul também.
Perto de onde eu moro é Yasmin. Muito bem, Evelyn, Zona Sul de São Paulo. A maioria da Zona Sul. Yasmin, Diane Almeida, Yasmin, Zona Leste. Muito bem. Agora, de vez em quando eu preciso pôr um ponto aqui para a janelinha subir. Qual que é a maior consequência do ato sexual sem proteção? Eu não falei doença. Ainda não são as doenças, né? A gravidez indesejada. E por que a gente tem que falar sobre uma gravidez indesejada e as DSTs? Porque dentro de um ato sexual sem proteção, gente, a gravidez indesejada hoje é uma consequência enorme, em números, é muita gente que traz essa consequência, né? Uma gravidez não planejada. E quando existe aí no meio um bichinho, né? Uma doença, existe então 3 indivíduos que podem sofrer essas consequências, né? O casal e o feto também, o bebezinho. Por isso que a gravidez indesejada hoje ainda é um problema de saúde pública, porque ela também faz com que as DSTs, as ISTs, se multipliquem, né? Tragam consequência para um ser, né? Tão pequenininho e tão indefeso. E aí eu pergunto para vocês agora, em números também, qual é a doença mais prevalente? Agora sim, falando de doenças, qual doença que vocês acham que é a mais prevalente, né? A mais disseminada na população que tem atividade sexual sem proteção? Fala para mim uma doença. Qual é a doença principal? A maior, a mais... Opa, Karen abriu o microfone. Pode falar, Karen. Sífilis. Sífilis, será que é a sífilis? Quem dá mais? Quem dá mais? Sífilis é uma doença disseminada. A Evelyn acertou. Por quê? Porque também eu comi bola aqui e passei o slide muito rápido, né, Evelyn? Eu comi bola na hora que eu passei o slide, menina. Aqui que eu dei o enter, apareceu. Não é a sífilis, Yasmin, é o HPV. O HPV hoje ainda é a doença mais disseminada numa população que tem atividade sexual sem proteção. E depois do HPV, vai, chuta agora. Depois do HPV, qual é a doença mais disseminada na opinião de vocês? Pode repetir quem falou aí, Evelyn? Ah, você viu o spoiler, né, Evelyn? Claro, você viu o spoiler, né? Vai, depois disso, Daiane, chuta aí, vai, Patrícia, vai, Isabel, vai, Ana. Qual é a doença que vocês acham que está mais disseminada na população? Chuta alguma aí, vai. Primeiro lugar, o HPV. Depois. Cri. Será que esse povo tá me ouvindo, gente? Fico preocupada. Gonorreia, herpes, a Patrícia falou. Quem dá mais? Vamos lá. Então, HPV, talvez a gonorreia. E depois disso? Vamos ver. Então, temos o HPV em primeiríssimo lugar. O que é o HPV, gente? Papiloma vírus humano, tá? É a doença que traz as verrugas na região de genitália, tá? Aquelas verruguinhas que tem pessoas que chamam de crista de galo. Depois do HPV, mas eu vou falar dela mais detalhadamente. Depois em números, vamos ver se alguém acertou? Gonorreia, clamídia, ela acertou sim, gente. São as doenças infecciosas corriqueiras, tá? São aquelas doenças que geralmente a gente trata com aquele antibiótico via vaginal, pomada 7 dias, um metronidazol, um Flagyl. A gente trata o casal, cada um toma um comprimidinho, a mulher introduz pomadas por 7 dias. Quando cai nossa imunidade, vem essas infecções corriqueiras que vêm com coceira, às vezes um mau cheiro, né, desagradável, às vezes um desconforto durante a atividade sexual. A gente chama isso de infecções corriqueiras, principalmente em períodos que a gente tem uma baixa da imunidade, tá? Mas ela não é a mais preocupante, porque são doenças tratáveis. Bora! E depois do HPV, qual é a segunda doença mais corriqueira e importante para a população que tem atividade sexual sem proteção? Eu vou colocar o slide de uma forma diferente. Chuta, gente. Vamos lá. AIDS, errou, Evelyn. A AIDS ainda não está no segundo patamar da nossa pirâmide. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu sabia, o povo sempre chuta HIV. O HIV ainda é a doença considerada sem cura, tá? Mas não é a doença, graças a Deus, mais disseminada. Como vocês estão em silêncio, eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que vocês não sabem. Ainda bem que eu vim, né, Ricardo? Ainda bem que você me trouxe aqui, porque a galera não sabe não, viu?
Se tá em silêncio, sabe o que eu gosto, gente? Eu gosto quando o meu aluno diz não sei. Não precisa ficar em silêncio. Quando eu fizer uma pergunta e o meu aluno não souber, escreva. Não sei essa, querida professora. Por quê? Porque aí eu falo, nossa, ainda bem que eu vim aqui, hein? Ainda bem que o Ricardo me trouxe aqui para ensinar um pouquinho para vocês. Então, quando eu fizer uma pergunta e você não souber, você escreve, não sei. Combinado? Então, próxima doença. Herpes, né? Também considerado uma doença de tratamento simples, corriqueiro. E depois a sífilis, olha aí em vermelho. Então, HPV, a sífilis e na sequência, hepatites. E no fim, o HIV. Então, as 3 doenças em vermelho que eu coloco aqui para vocês no slide são as doenças que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque as gonorreias, a herpes, que são as doenças corriqueiras, que a gente trata esse indivíduo com antibióticos via vaginal, via oral, pomadas, a gente consegue eliminar. E a gente consegue não ter grandes consequências. A hepatite é uma doença com vacina, né? A hepatite, ela é uma doença que você ganhou uma vacina ao nascer, né? Fez um ciclo. Ao longo da vida, alguns indivíduos já repetiram o ciclo de vacina. Então, vale lembrar, dar uma olhadinha na sua carteirinha de vacina, né? E se você não tiver a carteirinha da sua infância, porque você já está velhinho e perdeu a sua carteirinha, vá no posto e refaça o ciclo da vacina da hepatite. Então, são doenças que a gente chama de doenças controláveis, né? São doenças que hoje o Ministério da Saúde já conseguiu controlar a disseminação. Mas o HPV, a sífilis e o HIV vai ser o foco da nossa aula de hoje, tá bom? Porque são as doenças que trazem grandes consequências para a nossa população. E tudo isso ainda envolvido com uma gravidez indesejada que pode estar aí no meio da atividade sexual sem proteção, certo? Bora lá então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Mas eu vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas com vocês. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente fala que são fatores de confusão. São os fatores que os indivíduos, são sinais e sintomas que os indivíduos apresentam e não vão saber, né? Ai, mas isso é gonorreia, isso é sífilis, isso é HPV, né? Então tem algumas coisas aí que são extremamente parecidas. E a gente precisa entender quais são os sinais e sintomas em geral e especificamente cada uma, tá bom? Então olha lá, eu agrupei para vocês gonorreia, clamídia e herpes, porque são as doenças corriqueiras, são as doenças que trazem sintomas para indivíduos saudáveis, para corpos físicos masculinos e femininos saudáveis, quando a nossa imunidade cai. Então, normalmente a mulher tem mais sintomas, né? Por quê? Porque nós temos uma cavidade, né? Nós temos uma cavidade. Eles não, eles têm um órgão genital externo facinho de lavar. A gente não toma banho por dentro, né? Então, não grava isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Então, quando a gente tem corrimento vaginal, pode existir cheiro, pode existir coceira. E aí, esse sintoma pode estar no homem e na mulher, tá? Coceira, cheiro, secreção, pode ser esbranquiçado, pode ser amarelo. Normalmente, só de relato, o médico já sabe qual antibiótico dá, né? Então, a gente fala que não tem grandes exames, a gente não precisa de exame para tratar uma gonorreia, uma clamídia, uma herpes. Basta o indivíduo relatar os sintomas, né? Se arde, se não arde, se tem lesões em genitália, se tem lesões na boca, né? Nos lábios, se tem dor na relação, o médico já vai saber como tratar, tá? E aí esse tratamento normalmente a gente direciona para o casal, né? Então vai tomar medicação, vai fazer uso dos cremes e vai tratar o casal. Ah, mas são 3 no casal, então vamos tratar os 3. Ah, mas tem 4 indivíduos envolvidos, vamos tratar os 4. Ai, tem 5, vamos tratar os 5. Ai, tem a torcida do Corinthians inteira, vamos tratar a torcida do Corinthians inteira. Porque senão não adianta, tá? E a única consequência a longo prazo seria a possibilidade de gerar uma infertilidade. Então, sim, existe uma certa consequência, mas ela é muito mínima, em números assim, ela é muito mínima, né? A não ser que seja aquele indivíduo realmente que não trate nunca, né? Mas como existe o desconforto, ninguém vai num parquinho brincar, gente, se ele estiver sujo, se ele estiver com cheiro ruim, ninguém vai naquela área de lazer dar um beijinho, se tiver uma coceira, um desconforto. Então, normalmente os indivíduos buscam ajuda. Isso é bom, né? Buscam tratamento médico. Dúvida por enquanto? Vai escrevendo aí, né? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui, né? Se quiser escrever um kkk, pode.
eu solto umas, hein? Eu solto umas pra... Mas vamos falar então da sífilis. Dentro do tema DSTs, gente, hoje o HPV e a sífilis são as doenças mais disseminadas, né? O HPV, ele é uma doença silenciosa, com uma consequência a longo prazo, e a sífilis não. A sífilis traz uma consequência imediata, tá? A sífilis, ela é uma doença silenciosa, principalmente no corpo físico saudável, tanto do homem quanto da mulher. Esse indivíduo pode ficar muito tempo sem sintoma, muito tempo, anos e anos. Porém, olha lá, quem mais sofre com a sífilis? Qual é o indivíduo que mais sofre? Mais sofre com a sífilis. É o indivíduo gerado sem programação, né? É o indivíduo, o nenezinho, aquela... Vou falar baixinho agora que não pode gravar isso. A gravidez nas coxas. Quando não existe uma programação e um cuidado com a saúde do casal pré-fecundação, né? Pré-gestação, tá? Por quê? Porque a sífilis, um bichinho que chama Treponema pallidum, tá? Ela é um bichinho que ela vai destruir a formação do bebezinho no primeiro trimestre de gravidez. Então, o casal que gera um bebê sem programação e não sabe que tem a sífilis, pode gerar uma criança com uma série de problemas, tá? E o casal não tem sintoma nenhum, ele não sente nada, tá? Ele não tem sintoma, não tem cheiro, não tem odor, mas a longo prazo ele pode ter algumas coisas e até uma consequência cardíaca lá na frente, tá? Mas em geral a sífilis ela é um grande problema de saúde pública, principalmente por conta das consequências do bebê, tá? Então vou falar para vocês hoje, dentro de uma UTI NEL, de qualquer hospital que você for, dentro de um berçário de uma UTI NEL, o maior número de internação dos recém-nascidos é por prematuridade e por sífilis, tá? Sendo que a sífilis é uma doença mega fácil de tratar. Basta eu administrar nesse casal bezetacil. A bezetacil mata o bichinho da sífilis no corpo adulto, tá? E para o bebê é a penicilina cristalina, é na veia, então eu preciso internar essa criança ao nascer para tratar nela a sífilis, só que a sífilis já pode ter feito um grande estrago na formação do corpo desse bebê. Pode ter deixado ele cego, pode ter deixado ele surdo, pode trazer consequências neurológicas, pode trazer uma má formação, principalmente se foi adquirida logo no primeiro trimestre, ou seja, se esse casal gerou o bebê já com a sífilis, tá? Agora, se esse casal adquiriu a sífilis ao longo de uma gravidez, aí as consequências vão diminuindo, porque o bebê se forma no primeiro trimestre, tá? Então, realmente a sífilis hoje é a doença de maior preocupação de saúde pública por conta de ser silenciosa, por conta de que o casal que não programa uma gestação ainda é um número altíssimo de casais que não programam gestações, né? Então, imagina aquele adolescente que faz um bebezinho sem programação, tá? Quando a gente não consegue ter a informação, né, da sífilis positiva naquele casal, certo? Vamos continuar falando, então. Sinais e sintomas da hepatite B. É aquela doença que deixa a pele amarela, a doença que afeta o fígado, né? A urina fica com cor de Coca-Cola. Mas é uma doença vacinal, né? Na hepatite B é dado na vacina ao nascer. Então, normalmente, são números muito baixos de proliferação de hepatite via sexual, tá? E o HPV? Bem, o HPV traz as verrugas. O HPV é aquela doença que traz para o indivíduo o risco de desenvolver o câncer de útero, tá? Então, hoje o HPV é uma doença vista como um grande risco do aumento dos casos de câncer de útero nas mulheres. Mas vocês sabiam que homem também pode ter HPV? Sim ou não? E vocês sabiam que tem... A resposta é sim. Mas vocês sabiam que tem um tipo de câncer que afeta os homens que permanecem com o HPV presente por anos e anos e anos e anos sem tratar? Sabe onde fica esse câncer nos homens? Chuta aí. Tem um câncer que afeta os homens, um tipo de câncer. Nas mulheres é câncer de útero e nos homens? Chuta. Se eu tivesse numa palestra presencial, eu diria assim agora: ganha um bombom quem acertar.
Silêncio absoluto nessa casa. Silêncio absoluto. Vou dar uma dica. Vocês estão aí me ouvindo? Tem alguém aí? Sim. Sim. Opa, tem alguém. Evelyn tá aí. Evelyn tá atenta. É o câncer de boca, língua e garganta. Sim, é o câncer que advém da atividade sexual oral, né? Por quê? Porque o HPV se aloja lá no fundinho da garganta e ele pode desenvolver a longo prazo, né? Depois de anos e anos e anos dando positivo, nos homens o câncer de boca, língua e garganta. É claro que é associado a outros fatores, né? Como cigarro, como hereditariedade, enfim. Mas o HPV traz câncer de boca, língua e garganta. Sabe quem tem câncer de HPV na boca? Michael Douglas, aquele ator do cinema famosíssimo. Ele está com câncer por conta de HPV advindo de sexo oral, certo? E o HIV, o que, que ele traz? Diz, opa, pulou meu slide automático, agora é aquela foto feia. Quem quiser, fecha o olho agora, tá? O HIV traz emagrecimento, febre, mas agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os sinais e sintomas vendo. É a hora daquela foto feia, onde a gente vai enxergar os sinais, os sintomas que provavelmente vocês nunca viram, tenho certeza que vocês nunca viram. Então eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Quem não quiser, fecha o olho. Então, olha lá, eu agrupei novamente. Doenças infecciosas podem trazer sinais e sintomas que a gente fala que são os fatores de confusão. Não dá para saber só de olhar. Mas existe na mucosa, às vezes, uma cratera, às vezes uma lesão, às vezes uma secreção amarelada. E no caso da sífilis, também, olha lá, é igual, gente, não dá para saber só de ver. Ou seja, você não tem como saber lá naquele parquinho que doença que tem. Olha, mas ele era tão limpinho, ela era tão limpinha. Gente, limpinho é só tomar banho. Se eu tomei banho, eu tô limpa. Banho não mata bicho, né? Então a gente tem que aprender e ensinar, principalmente aos nossos adolescentes, que esse papinho de que eu sou limpinho, ela era limpinha, isso aí não existe, gente. Então eu trago para vocês algumas imagens. Olha lá o HPV, as verrugas. O HPV, sim, traz sinais e sintomas, às vezes demora anos e anos para trazer, mas ele traz sinais e sintomas que chama a atenção das pessoas, mas as outras doenças não, porque elas ficam escondidas na mucosa. Muitas vezes os pelos que recobrem o corpo, os pelos que recobrem aquela região, omitem aquele sintoma, tá? Então não tem como saber só de olhar, não, olhei aqui, aquilo ali era uma clamídia. Não tem, tá? Então normalmente os relatos é que fazem o médico determinar a possibilidade de qual doença. Mas vamos ao que importa. Né? Vamos falar de como que a gente trata e que doença está onde, né? Kátia, como que pega e como que eu sei, né? Como que pega essas doenças durante esses atos sexuais? Né? Porque a gente tem que falar aqui, gente, atividade sexual é composta por vários atos. Então temos comportamentos com mãos, com boca, com penetração, com genitália, com objetos, né? Então, existem vários tipos de comportamento durante a atividade sexual que nos levam aos riscos maiores e menores de adquirir algum tipo de bichinho, de alguma bactéria, algum vírus, tá bom? E o que é importante a gente saber? Que bicho está onde? Primeira coisa. Vou dar um exemplo. O HIV. O HIV, né, o vírus do HIV, ele está presente aonde dentro do meu corpo? No sangue, né? Todo mundo sabe, ele está presente no sangue. O que mais? Aonde mais eu encontro o bichinho do HIV? Na lágrima. Tem bichinho do HIV na lágrima? Sim ou não? Respondam para mim. Sim ou não? Existe bichinho do HIV na lágrima? O que vocês acham? Não, Yasmin respondeu que não. Ah, eu não tinha visto o Vinícius responder próstata. Desculpa, viu, Vinícius? Acho que era a hora do câncer, né? Você errou, tá? Não era na próstata, era câncer de boca, língua e garganta. Yasmin também respondeu próstata, erraram. Todo mundo responde próstata, pênis e errou. Câncer do HPV é na boca do homem. Agora, a pergunta é, qual secreção eu encontro o HIV? Eu perguntei lágrima. Vocês acham que HIV está na lágrima, sim ou não? Ricardo disse que não, Ingrid disse que não, isso está meio óbvio, claro que não. Aonde que eu encontro o bichinho do HIV, por exemplo, além do sangue?
Vinícius diz que não. No sêmen, será que no sêmen tem bichinho do HIV? Já que vocês não querem responder, eu respondo e vocês dizem só sim ou não. No sêmen eu encontro bichinho do HIV? Sim, encontro. Vocês não responderam? Ah, a Karen respondeu. Existe mais um lugar que eu encontro o bichinho do HIV, sabia? Vamos ver quem acerta. Qual é outro tipo? Qual é outra secreçãozinha que eu encontro o bichinho do HIV? Mucosa? Errou. Superfície? Não. Ele está dentro da corrente sanguínea, ele está no esperma e o bichinho do HIV está no... Saliva? Errou, Evelyn. Sangue, já falei, Patrícia. No leite materno, tá? O bichinho do HIV é transmitido via leite materno. Então, uma mãe portadora de HIV não pode amamentar o bebê, tá? Mas eu vou trazer uma informação importante aqui. Cada bichinho a gente vai encontrar de uma forma, tá? Por exemplo, aonde que eu encontro o bichinho do HPV, o papilomavírus humano? Ele não está no sangue. Dica número 1. HPV não está no sangue. Está na secreção, tá? Então, está na secreção das mucosas. Não está na mucosa, está na secreção peniana e vaginal. Então, o HPV, ele é transmitido quando existir o contato boca-genitália. Por isso que ele se aloja na boca e pode desenvolver o câncer de boca, língua e garganta, tá? O HPV, por exemplo, é um bichinho que se encontra na mucosa. Vamos imaginar um ato sexual com uso de objeto, onde tem a secreção ali aderida e introduzida no segundo, né, no segundo corpo. Então, olha, gente, é tanto tipo de comportamento que a gente encontra o bicho indo e vindo de forma diferente. A sífilis está presente aonde? Chuta. Sífilis. Sífilis está no sangue. E quando eu falo isso para vocês, eu estou dizendo, gente, como que um ato sexual transmite, então, uma doença que está dentro da corrente sanguínea? Como é possível isso? Gente, pelo atrito, tá? Então, o ato sexual gera atrito, onde a gente abre ranhuras na mucosa, existindo, então, o contato de uma corrente sanguínea com a outra corrente sanguínea, tá? Então, algumas infecções vão ser transmitidas pelo ato de, né, gerar atrito. Outras infecções são transmitidas até por uso de objetos, outras infecções são transmitidas por secreções, outra pelo leite materno, outra pelo esperma, né? Então, a gente fala assim, olha, vou fazer uma piadinha para todo mundo dar risada, mas é uma coisa séria, né? Você já ouviu aquela piadinha do engole ou gospe? Engole ou gospe, ou seja, ejaculação na boca, vamos ser bem claros. Me trará algum risco? Vamos imaginar aí um HIV. O HIV está presente na ejaculação. Se ele está presente na ejaculação e existir o ato sexual oral, eu posso adquirir, então o portador ejacula e o receptor pega HIV? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Ninguém responde. A resposta é normalmente não. Por quê? O bichinho do HIV precisa sair de uma célula sanguínea bem quentinha, fresquinha e entrar na outra célula sanguínea imediatamente. Então, o risco existiria se houvesse uma lesão aberta fresquinha na boca. Então, a resposta eu digo, bem, então depende, né, Kátia? Se o receptor tiver uma lesão na boca, fica quieto com a boca. Foi fazer uma cirurgia no dente, fica quieto uma semana em casa, né? Tá? Por quê? Porque existe o risco se houver uma lesão imediata para o bichinho sair do portador para o receptor, tá? Então, é nesses atos, nesses comportamentos que a gente fala dos riscos de adquirir as ISTs, tá? Por quê? Porque temos que pensar a forma como é transmitido, a forma como é diagnosticado e a forma como a gente trata esses indivíduos. E são diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, agrupei. Eu tenho aqui gonorreia, clamídia, herpes e sífilis. Eu trato com antibiótico, mas como que eu detecto?
A sífilis, exame de sangue. O HPV, exame de Papa Nicolau. A gonorreia, clamídia e herpes, exame de relato, apenas o relato, tá? Mas se eu quisesse diagnosticar através de um exame de laboratório, seria o cotonete, né? A coleta da secreção vaginal ou peniana para dar o diagnóstico, mas só de relatar, normalmente a gente já trata. A hepatite, HPV e HIV tem tratamentos eletivos, ou seja, não apresenta a cura para o indivíduo. O HPV, o seu corpo elimina. A hepatite, a gente dá a vacina e se você pegar ao longo da vida, pegou, mas não necessariamente você ficará doente, mas será portador para sempre do bichinho da hepatite. E o HIV também. O HIV entrou no corpo, meu amor, entrou. Já era, não tenho mais como tirar. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre todas as atualizações do HIV também, tá? Então, quais são as atualizações? Primeira coisa, bem, HIV é o vírus, tá? Da imunodeficiência humana e a AIDS é a doença. Então, não necessariamente eu tenho indivíduo portador que ficará doente. Hoje eu tenho indivíduos com 30 anos de vírus que nunca adoeceram, que tratam corretamente e nunca adoeceram. E detalhe, hoje não transmitem mais. Né? Então, hoje HIV é considerado pelo Ministério da Saúde uma doença controlada a nível de Brasil, né? Tá? Por quê? Porque o HIV hoje ele tem uma possibilidade, de não transmissão. Não tenho cura. Pegou. Mas eu tenho a possibilidade de não transmissão. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre uma breve história do HIV, para que a gente entenda a atualização, né, que está acontecendo nesse momento, mundialmente falando, em relação a controle e tratamento. Tá? Então, lá em meados do século XX, acredita-se que o HIV surgiu dos macacos, ou seja, seres humanos tinham atividade sexual com macacos. Em 81, começou a perceber-se, então, que alguns homossexuais desenvolveram a mesma doença, a mesma pneumonia, o mesmo câncer, tinham os mesmos sintomas, a doença tinha a mesma característica. E aí ela ganhou o nome de câncer gay, a doença do gay, a doença do homossexual. Em 83, começou algumas infecções percebidas naqueles indivíduos que também eram parecidas. Então, todo mundo que tinha aquela doença começava a ficar com tuberculose, com doença de pele, com hepatite, como se esses indivíduos nunca fossem vacinados. Em 85 começou a morrer algumas pessoas, em 90 também, o Cazuza, Fred Mercury, enfim. Em 86 nasceu a primeira droga, que chama AZT, azidovudina, que existe até hoje, né? Uma medicação extremamente usada em indivíduos portadores. E só em 96, ou seja, 10 anos depois, é que surgiu o nome coquetel. Ou seja, eram 3 medicações e não mais uma medicação. E essas 3 medicações, então, chamadas de coquetel, faziam o controle da proliferação celular, ou seja, da multiplicação do vírus. Porém, só em 2011, olha quantos anos depois, gente, percebeu-se que era importante tratar a pessoa que adquiriu HIV muito rapidamente. Ou seja, se percebeu que existe a possibilidade daquele indivíduo ter contraído HIV, é importante tratar ele imediatamente. Para quê? Para que o vírus não se multiplique e não faça aquele indivíduo adoecer, tá? Então, eu vou dar um exemplo. É importante a gente tratar uma pessoa abusada sexualmente, aonde existe um risco de ter contraído HIV, é preciso a gente tratar essa pessoa imediatamente. Mesmo que ela não tenha contraído o vírus, ela tem que tomar a medicação pelo menos os primeiros 30 dias, porque a gente só vai saber se ela se infectou mesmo 30 dias após o ato, tá? Após o risco. Então, em 2011, percebeu-se essa importância. E desde 2011, então, né, que a gente percebe que precisa tratar imediatamente esse indivíduo, é que começou a disseminar a importância de fazer o teste rápido imediatamente após se expor. Para quê? Para que esse vírus não se multiplique. Então, veja bem, se um bichinho entrou no corpo daquele indivíduo, eu não quero que ele se multiplique, tá? Mas entrou. Só que eu não tenho como saber de imediato, só daqui 30 dias. Nesses 30 dias eu vou dando o coquetel para esse indivíduo. Ai, Kátia, mas vai passar mal, vai vomitar, vai ter efeito colateral? Vai. Só que eu vou impedir a multiplicação e o adoecimento desse indivíduo. Ah, Kátia, mas e se não pegou? Bem, daqui 30 dias saberemos. Se não pegou, para de tomar o remédio, agradece a Deus e vida que segue, tá?
Mas se pegou, já era, eu vou passar a tratar esse indivíduo para o resto da vida. Em 2018, então olha aí, gente, ontem, alguns anos atrás, em 2018 percebeu-se então que era também possível tratar as pessoas que se expõem ao risco, ou seja, blindar as pessoas que têm atividade sexual com portadores, né? Então vamos imaginar aí uma população que assume que não gosta de usar preservativo e que tem atividade sexual com pessoas que podem ser portadores de HIV. Ou que então eu consigo tratar esse indivíduo, ou seja, eu dou um coquetel de medicação diário ou sob demanda, né, que são diariamente ou sob uma demanda, e eu blindo esse indivíduo para que ele não adquira o HIV. Então existe essa possibilidade hoje, que a gente chama de PrEP e PEP. Profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. O que significa isso? Gente, são coquetéis para pessoas que não têm HIV. São pessoas que vão ao médico e vão falar, olha, eu transo, meu parceiro tem HIV, mas ele é controlado, ele está com uma coisa que chama carga viral zero ou carga viral indetectável, ou seja, ele trata tão direitinho que quando eu colho o sanguinho desse indivíduo portador, o sangue aparece às vezes um bichinho só, um só. Ou seja, as medicações que ele toma tão certinho que impede a multiplicação do vírus, tá? Porque, gente, a partir do momento que o bichinho entra no corpo e eu não trato, hoje entrou um bichinho, amanhã é 10 mil bichinhos. Semana que vem é 1 milhão de vírus. Daqui 30 dias esse indivíduo está com pneumonia, com tuberculose, com doença de pele, com hepatite, em 30 dias, tá? Agora, se entrar um bichinho hoje, eu já medico, amanhã ele é um bichinho. Semana que vem é um bichinho. Na outra semana é um bichinho, ele nunca vai se multiplicar. Eu impeço a multiplicação desse bichinho. Então, a PrEP e a PEP são medicações que visam hoje blindar o não portador, desde que o parceiro seja carga viral zero, tá? Então, olha lá, PrEP consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual que permitem que o organismo esteja preparado para enfrentar possível contato com HIV. E aí existe dois tipos, a PrEP diária e a PrEP sob demanda. Gente, é um coquetel para HIV, para uma pessoa que não tem HIV, tá? Tem náusea, tem vômito, tem efeito colateral? Tem, claro que tem, tá? Não é uma coisinha que vou ali como se eu estivesse tomando um comprimidinho de pirona. E a PEP, profilaxia pós-exposição, é uma medida preventiva de urgência após alguém se expor ao risco. É um coquetel também, gente. Vou dar aqui um exemplo. É uma medida para as pessoas que foram abusadas sexualmente e nesse abuso houve o contato, né, principalmente com esperma, tá? Então é uma medida preventiva de urgência que visa controlar a multiplicação caso aquele indivíduo tenha se contaminado, tá? Então são os dois tipos de medicação possíveis que existem hoje, são as atualizações mais importantes, sendo divulgada através de rede social, através de videozinhos que a gente está vendo aí, um médico na internet fazendo bastante sucesso, falando sobre isso também, enfim. Então, são atualizações importantes hoje da gente divulgar. Kátia, posso ser um candidato a tomar PrEP se eu quiser? Claro que pode. É só ir procurar uma instituição de saúde que eles vão encaminhar para os hospitais de doenças infecto-contagiosas e você vai se cadastrar e vai ser a pessoa que retira a medicação gratuitamente todos os meses para ser o paciente em uso de PrEP, tá? Basta relatar qual é o risco, qual é o seu desejo. Olha, eu sou casado com uma pessoa portadora e a gente não quer mais usar preservativo, ponto. Essa pessoa é controlada, essa pessoa toma medicação, então eu quero tomar também. Enfim, então existem relatos, é sigiloso e qualquer indivíduo que esteja dentro dos critérios pode receber a medicação gratuitamente, certo? Bem, então vamos falar uma coisa que chama quais são os comportamentos de risco, né, Kátia? Porque não existe mais. O HIV é do grupo de risco. Os gays, os homossexuais, os, sei lá, profissionais do sexo. Não existe mais isso, gente. Acabou. O HIV é uma doença de pessoas que têm atividade sexual sem proteção e que executam comportamentos de risco. Para cada doença, um tipo de comportamento.
Por exemplo, ir na manicure com uma lesão no dedo, lá, aquele alicate, transmitirá o HIV? Sim ou não? A resposta é não, tá? Vocês estão em silêncio absurdo aí, eu vou dar sequência. A resposta é não. O risco, o comportamento de risco de um alicate de unha numa mão com lesão é a transmissão da hepatite, tá? A hepatite sobrevive no alicate, o HIV não. Se o HIV cai aqui na minha mão, íntegra, e a gotinha de sangue é com o bichinho, é do portador, ele morre na hora em contato externo. Ele só sobrevive se ele sair da célula quentinha e entrar na outra célula quentinha. Mesmo que eu tenha um corte na mão e eu passe aqui a minha mão nesse sangue, eu não pego, ele morreu, tá? A hepatite não. A hepatite fica viva ali na mesa, no alicate, tá? Então, esses são os comportamentos. Então, eu pego doença no beijo na boca? Depende. Que doença? HIV não? Ah, mas se eu tiver uma lesão na boca, tem que ter uma lesão na boca do portador, uma lesão na boca do receptor, ainda tem a saliva no meio, que não tem HIV, então o risco é muito pequeno. Mas pega herpes, pega HPV, pega clamídia. Então, cada comportamento te traz um risco diferente. Por isso que a gente fala, gente, a partir do momento que existe um comportamento de risco, uma atividade sexual sem proteção, é importante que o relato lá no médico seja fiel, né? Seja sincero. Kátia, tive um comportamento de risco. O que eu faço agora? Bem, vamos procurar uma instituição de saúde. Procure o seu médico, descreva qual foi o comportamento. Ai, foi só atividade sexual oral, teve penetração, teve uso de objetos, teve ejaculação na boca, enfim, precisa relatar, gente. A sinceridade trará àquele indivíduo o tratamento correto, tá? Vai existir a coleta de exames, então, sorologias para hepatite, sífilis, HIV. Vai existir possivelmente a coleta das secreções, já para tratar se houver outras infecções. Mas o que tem que ficar mais claro, naquele exato momento, o HIV não vai dar para saber, porque leva 30 dias. Então, eu colho o exame agora e repito daqui 30 dias. Se o resultado for positivo agora, não foi hoje que você pegou, já faz tempo. Agora, o resultado agora deu negativo e daqui 30 dias eu repito, é que a gente vai saber realmente se esse ato de hoje, né, esse comportamento de risco de hoje, trouxe para esse indivíduo alguma doença. Vamos avaliar os resultados e já tratar as doenças se houver algum risco, tá? Podemos fazer o teste rápido em 30 minutos em qualquer unidade de saúde. E se o resultado for positivo, é porque o contágio aconteceu há um tempo atrás, gente. Porque leva-se 30 dias após o contágio. Se houver um positivo, vamos repetir o exame com outro exame que se chama ELISA, tá? Que a gente confirma. E por último, um teste de confirmação que chama Western blot, que é específico, que já conta a carga viral, certo? Se o resultado for negativo, ufa, glória a Deus, foi só um susto. E se for positivo, é importante saber que não haverá um resultado positivo disponível na internet para aquele indivíduo consultar, não vai na mão de ninguém, é sigiloso. Se o indivíduo for buscar o resultado positivo, ele vai ser convocado pelo laboratório para receber esse resultado. Ninguém poderá dar essa informação para seja quem for, para o seu familiar, para o parceiro, a não ser você. Exceto em caso de menores de idade, que a gente chama o responsável para fazer essa comunicação. Certo? Dúvidas mais frequentes, gente. Quanto tempo, então, eu devo esperar para fazer o exame após um comportamento de risco? Nenhum. Não tem que esperar nunca, tem que ir na mesma hora, tá? Por quê? Porque se houve realmente a possibilidade de se contrair, mesmo com um resultado rápido, teste rápido negativo, você vai sair de lá com a medicação para tomar para não haver multiplicação celular. E ainda assim, já vai sair com o Papa Nicolau feito, exames de sorologia para sífilis, para hepatite, para outras doenças que pode ter tido a possibilidade, tá? Beijar transmite HIV? Não, a não ser que exista duas lesões abertas na boca do portador e do receptor, tá? Então, o índice de beijo na boca é muito mínimo. Mas o beijo na boca transmite outras doenças, como herpes, clamídia, HPV, enfim. Não, beijo de boca e boca com HPV, não, disse boca genitália, tá, gente? Pode ser sozinho fazer o teste HIV?
Claro, se você for maior de idade, sim, tá? E 2 portadores de HIV precisam usar preservativos? Por quê? A resposta é sim, porque eu estou tratando o indivíduo 1, portador 1, tem uma carga viral alta, ele toma 5, 6 comprimidos por dia. Portador 2, ele toma um comprimido por dia, ele está com carga viral 0. Então, se eles não usarem preservativos, eu faço uma confusão de carga viral. E aí eu não consigo adequar o tratamento dos 2 portadores, tá? Então, sim, é importante. Então, gente, o que a gente vê nessa aula de hoje é que sexo seguro vai muito além de usar camisinha. Não é só a camisinha. A camisinha protege o indivíduo na penetração, tá? Penetração vaginal, anal. Mas os comportamentos seguros protegem o indivíduo como um todo. Então, aprender a usar os seus objetos e fazer a higiene desses objetos, fazer exames anualmente de todas as doenças, né? Então, as mulheres fazer o Papa Nicolau, colher exame de sangue anualmente para sífilis, para hepatite, para o HIV, porque, gente, a nossa população que tem atividade sexual ativa não colhe exames. A gente fala, vocês fazem check-up? Fazemos. Aí quando a gente vai ver, sabe o que é o check-up da população? Hemograma, colesterol, glicemia, enzimas cardíacas. O povo faz check-up cardíaco, cardiovascular. A população não faz check-up sexual, gente. Para fazer um check-up sexual, o indivíduo tem que assinar uma autorização. O HIV, a hepatite, a sífilis tem que assinar autorização. E a população não faz isso. E as doenças silenciosas continuam sendo disseminadas por aí, tá? Então, sexo seguro vai muito além de usar preservativo, gente. Vai muito além. Sexo seguro é tudo isso. É o preservativo, é fazer exames todos os anos, é fazer exame após se expor a um risco de contrair uma doença, é cuidar dos tipos de comportamento, né, da sua boca, dos seus objetos, dos comportamentos que geram uso das mãos, enfim. Tudo isso é sexo seguro. É sexo com tranquilidade. É atividade sexual com segurança, né? Com saúde, né? Atividade sexual faz parte da nossa qualidade de vida e você tem que estar seguro durante a prática da atividade sexual, certo? Eu trago então aqui para finalizar os direitos das pessoas que vivem com HIV, com AIDS hoje, atualizados pelo Ministério da Saúde da Lei de 2014. É a lei do sigilo, é a lei empresarial, que hoje afirma que os indivíduos não podem ser recusados numa empresa porque tem HIV, não pode mais ser solicitado exame sem o indivíduo autorizar, as empresas não podem solicitar resultados de exame nenhum, nem de HIV, nem de nenhum para aquele indivíduo para contratá-lo ou demiti-lo por conta de resultado de exames. Nada disso hoje é possível, né, permitido por lei em relação à saúde dos indivíduos, tá? Dentro das empresas. Então, define como crime de discriminação aos portadores de vírus do HIV se qualquer uma dessas condutas forem tomadas, por exemplo, dentro de alguma empresa. Isso é muito importante da população saber, porque o preconceito ainda é muito grande, girando em torno do vírus do HIV, certo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? O povo fica em silêncio, né, Tá em Ricardo? Ricardo, é silêncio. assim mesmo, Ricardo. Toda palestra de DST é um silêncio. Ó, tem Grupo aqui Posturi uma. pergunta, uma Ah, pergunta importante aqui. Como funciona o parto de alguém que tem HIV? O neném pode ter a chance de nascer sem o vírus? Ótima pergunta, vamos lá. Então, hoje, existem 3 categorias de recém-nascido, né, de bebezinhos de mãe portadora. Então, a gente tem o bebê de médio risco, baixo risco e alto risco para adquirir o HIV vindo da mãe dele, tá? Pensando dentro da barriga. Então, vamos lá, baixo risco. O nenenzinho de baixo risco, ela é o filhinho daquela mamãe que tratou o HIV certinho durante toda a gravidez. Então, ela tem carga viral controlada, carga viral 0. Então, ele é um bebê que dentro da barriga ele não tem HIV, ele vai nascer sem. Só que ele tem o risco na hora do parto, que é a hora que a gente corta o cordão, do sangue dele se misturar com o da mãe. É o único risco. Dentro da barriga, o sangue de mãe não se mistura com o sangue de bebê.
Então, existe uma coisa que chama barreira placentária. Ele não tem HIV na barriga dela, da mãe tratada, tá? O risco existe na hora que nasce. Seja parte cesárea, seja normal, não importa. Existe o risco de uma gotinha dela cair na corrente sanguínea dele através do cordão umbilical. Então, a gente vai medicar esse bebê com AZT, que é azidovudina. Em média, 6 meses a gente vai dar medicação para esse bebê. Depois de 6 meses, a gente vai repetindo os exames. E ele vai negativar, tá? Então, a gente chama ele de bebê de baixo risco. Bebê de médio risco é a mamãe que descobriu o HIV no meio da gravidez. Ou ela descobriu, ou ela contraiu no meio. Então, ele é um bebê de médio risco. A gente vai dar para ele mais de uma medicação, às vezes 2, às vezes 3. E a gente vai acompanhar ele de 6 meses a 2 anos. Pode ser que depois de 2 anos ele negative, de acordo com o período que ela descobriu. Se ela descobriu no começo, se ela descobriu no meio, se ela descobriu no fim, se ela tratou direitinho. Ele é um bebê de médio risco. E existe o bebê de altíssimo risco. É o bebê da mãe não tratada ou tratada inadequadamente. Então, às vezes, as usuárias de drogas, moradora de rua, que nem sabiam que tinha HIV, passou os 9 meses com carga viral lá em cima, esse bebê vai positivar. Esse bebê vai ser portador de HIV para o resto da vida dele. Então, são 3 tipos. O tipo de parto hoje não importa mais se é cesárea ou se é normal, o risco é no corte do cordão umbilical, né? Então, quando a gente tem um bebê nascido de mãe portadora, ele é um bebê que nasce e já vai para o banho, é um bebê que não vai ser amamentado, né? A gente enfaixa a mama dessa mãe e a gente dá para ela uma medicação que chama carbegolina para secar o leite. E esse bebê vai para mamadeira, leitinã e ponto. Mas ele vai ser acompanhado no Instituto de Infectologia, que é o Adolfo Lutz em São Paulo, e outros institutos espalhados pela cidade. E ele vai ser negativado em média de 6 meses a 2 anos, se ele for um baixo ou médio risco. Certo? O bebê de alto risco toma, às vezes, 4 medicações por vários meses. Eles vomitam, eles têm vários efeitos colaterais, mas tem que tomar a medicação. A gente ensina isso na maternidade para essa mãe. E ela vem, quando ela está tratando o HIV, ela vem do posto com a medicação. Porque a primeira medicação a gente dá na sala de parto para o bebê. Logo ao nascer, a gente já medica. Lembra sobre o risco? Entrou em contato com o bichinho, já toma a medicação. Então é o que a gente faz com o nenê também. Ao nascer, a gente já dá o xarope para ele lá na sala de parto, que é o AZT, azidovudina. Caso ele tenha, a gente já vai controlando a doença e a multiplicação para ele nunca adoecer. Então hoje nós temos pacientes portadores de HIV desde a barriga da mãe. Então, mais de 30 anos de portador, que nunca adoeceu, passou a vida inteira tomando a medicação corretamente, que às vezes é um comprimido por dia. Tem uma outra pergunta aqui, ó, Vamos lá. que é se alguma IST, alguma dessas ISTs, elas podem ser transmitidas sem ser de um portador para outra pessoa. Então, provavelmente com objetos ou coisas do tipo. Não Bem, um contato direto de não transmissão, contato. sabe? Um indireto. Vamos imaginar um objeto contaminado, tá? Que não foi utilizado. Vamos imaginar um objeto sexual, né? Um vibrador contaminado com alguma infecçãozinha, algum bichinho ali, mas ele não é um bichinho de DST, tá? Ele é um bichinho que pode trazer uma infecção para a cavidade vaginal, por exemplo, mas ele não é considerado uma IST, ele não é considerado uma doença sexualmente transmissível. Sexualmente transmissível é o ato de transmitir o bichinho durante o ato sexual. O que acontece são os fungos, tá? Então, os fungos passam do objeto para o meu corpo sem eu ter outra pessoa junto, por exemplo. Então, os fungos, vamos imaginar o bolor do pão puma, né, que vai ficando verde, aquilo são fungos. Os fungos crescem nesses objetos, enquanto eles ficam guardados lá no armário. Na hora de usá-los, a gente tem que ter uma higiene específica, muito boa, principalmente nas ranhuras, nas saliências desses objetos, onde crescem os fungos. Então, introduzir o objeto com fungo na cavidade física, essa pessoa vai ter uma infecção de genitália. Mas não é uma IST vinda de outro parceiro. É uma infecção vinda do fungo daquele objeto, tá? Então, quando a gente guarda no armário, os fungos ficam ali crescendo. Então, imagine agora, o objeto que já foi usado, lavei, guardei. Quando eu vou usar, eu lavo de novo antes de usar, porque os fungos ficam ali se multiplicando no tempo que está guardado no armário, tá? Então, é essencial que a higiene seja feita. Pode ser com aqueles sabonetes, aqueles tipo Protex, que tem o clorexidina, sabonetes líquidos, por exemplo, ao qual você higieniza muito bem o objeto, guardou,
higienizou, vai usar, higienizou de novo, porque você tem a infecção de cavidade vinda desse jato. A gente chama em mulheres DIP, DIP, doença infecciosa do assoalho pélvico. São infecções que a gente ganha por bichinhos, às vezes vem de roupas, vem nas mãos sujas durante o comportamento sexual com as mãos, trazem principalmente para as mulheres a DIP, infecção do assoalho pélvico. Certo? Certíssimo. Respondido, Yasmin? O que mais? Gente, Temos mais se perguntas? alguém tiver uma última pergunta, Última aproveite. pergunta. Nós temos nosso limite de tempo aqui também. Eu tenho Vamos uma ver se... pergunta. Sempre o pessoal faz algumas perguntas e eu guardo as mais importantes. Eu falei muito sobre a possibilidade de você ter as infecções em alguns tipos de secreção, né? Então eu pergunto para vocês, qual é o check-up completo de atividade sexual? Além de exame de sangue. É o exame de Papa Nicolau e o exame do coleta de cotonete para homens também, se houver infecções ou sintomas, tá? Outra coisa importante, se houver sintomas, tanto em homem quanto mulher, é importante procurar um médico, urologista ou clínico para fazer a coleta do diagnóstico, seja secreção, seja exame de sangue, e tratar os sintomas, tá? E durante esse período entender qual é a possibilidade de transmitir, tá? Por quê? Vou dar um exemplo, gente. O HPV, ele fica muito tempo sem sintoma. Quando aparece, são as verrugas. Quando está positivo no Papa Nicolau da mulher, 3 meses, daqui 3 meses está positivo de novo, daqui 3 meses de novo, então ele está persistente, tá? Então eu acho que essa indivídua já será uma candidata ao câncer de útero, e aí a gente pode já tratar essa paciente com uma coisa que chama ganciclovir, o quimioterápico para matar o HPV. Então a gente não trata HPV em todo mundo, porque a sua qualidade de vida vai eliminar sozinho, mas em algumas pessoas não. Então uma pequena parcela da população terá que ser tratada para o HPV já com o quimioterápico, principalmente se essa mulher tiver câncer na família e se na família teve câncer de útero, ela é uma candidata forte. Então, gente, prestem atenção se existe ou não sintomas, façam o check-up da mesma forma, tá? As pessoas não brincam em área de lazer suja, só que muitas vezes a área de lazer tá com a infecção e não tem sintomas, não tem cheiro, não tem infecção, não tem verruga, não tem nada. Então façam um check-up total, tá bom? De todos os anos. O que mais? Dúvidas? Maravilha. Então, Kátia, queria agradecer você, que na verdade a gente está aqui no nosso limite de tempo também. Agradecer seu tempo, sua disposição aí para trazer É um essa prazer, excelente palestra Ricardo. para nós. Agradecer todo mundo que participou aqui Com silêncio, né, conosco. Ricardo? Mas é assim mesmo, já estou Ah, habituada. normal. O tema é super delicado. E obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer ser parceira da Posture. Contem comigo sempre, né? Tudo que precisar em relação à saúde, podem vir aqui me consultar, que a gente prepara. Bom ano Maravilha. novo, né, Ricardo? Bom ano novo para essa equipe, hein? Exatamente. Gente, a gente Da então Posture. encerra nosso ano 2024 aqui com essa palestra. O 24 aqui para nós nas palestras que têm sido promovidas mensalmente aí. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo aí. O Felipe não conseguiu participar conosco aqui, ele teve um imprevisto, mas ele também manda aí um feliz ano novo para todo mundo. Agradece a participação e 2025 a gente tem muito mais coisa aí, muitos Estamos aí. projetos sendo pensados aí para o nosso grupo também interno. E é isso aí, gente. Muito obrigado, Kátia. Obrigado, Tenham um meninos. excelente dia aí a todos e Dia, um né? bom ano novo, se de repente, Pós-Natal. bom, creio E que um todo mundo beijo se para fale todo aqui até o mundo. final do ano, né? Mas um bom fim de ano para todo mundo. Tá certo. Um beijo para todo mundo, gente. Isso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Feliz ano novo.